físico e matemático francês chamado Joseph Fourier, né? Chama-se fluxo de calor ou equação de Fourier. Muito bem, vamos entender o conceito por detrás disso. O que acontece aqui, gente? Eu tenho aqui, né, dois recipientes, A e B, né? A gente pode ver claramente que aqui eu tenho a temperatura T2 e aqui eu tenho a temperatura T1. O que a gente sabe, né? Que ocorre sempre a transferência de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, como o fluxo está vindo de T2 para T1, a gente de cara observa que T2 é maior que T1. Então, o fluxo de calor ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Observe vocês que essa barra que está aqui, que está conduzindo esse calor aqui, ó, né? E ela está sendo separada aqui por esses suportes isolantes aqui. Ela tem um comprimento L, tá, gente? A gente vai utilizar esse conceito aqui, ó, comprimento. Muito bem. E observem também que ela tem uma área, né? Uma área de secção. Olha aqui, ó, a área aqui. Então, vou escrever aqui novamente. A, que significa área. Muito bem. Né? Há uma, como se diz, o fluxo de calor de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Ele possui um comprimento, né? E dessa forma, eu posso calcular o fluxo, né? O fluxo, gente, vai ser representado por isso aqui, ó, né? Vamos chamar de fluxo de calor. Ok? Muito bem. E todo, né? Todo objeto, todo material, ele tem a sua especificidade, né? De comportamento, né? De quando você aquece ele. É o que vai chamar aqui dentro da equação de Fourier, o fluxo de calor, de condutividade térmica, que vai ser representado pela letra K. Tá? Esse casinho aqui, ó, chamar de condutividade térmica. Ok? Condutividade térmica. E eu quero saber, né, o quanto de fluxo está passando nesse processo. Para mim fazer isso, eu tenho que usar a equação de Fourier. E a equação de Fourier, ela fala o seguinte: o fluxo de calor é igual ao que, ó, né? Você tem aqui a constante, que é K, né? Vezes o que? Vezes, né? Vezes a área, vezes o que? Vezes a variação de temperatura sobre o comprimento, tá? Então, essa vai ser a equação que a gente vai utilizar para resolver os cálculos. Tem a condutividade térmica, a área, né? A variação de temperatura, representado por T maiúsculo, né? Cuidado para não confundir com tempo, vou representar sempre com a letra minúscula, ok? Muitas vezes eu, né, prefiro trabalhar com θ, mas vou representar do jeito que está no livro de vocês. Muito bem. Esse fluxo de calor também, gente, ele pode ser representado dessa forma. A quantidade de calor, né, sobre o intervalo de tempo. Então, tem essas duas formas de representar, né? E quais dessas vou utilizar durante a operação, na efetuação de um cálculo, de um exercício? Aí vai depender do contexto da questão, né? O que a questão está pedindo. Nós veremos aqui um exemplo aqui embaixo. Então, muito bem. O fluxo de calor, gente, é representado pela unidade de medida de cal por segundo. Esse é um sistema usual. Mas no sistema internacional, vocês vão ver que é joules por segundo, né? Que isso aqui é energia, quantidade de calor, e tempo é em segundos, né? Mas no sistema internacional a gente vai utilizar o watts. Então, o fluxo de calor, unidade de medida dele usual no sistema internacional, é o watts. Pode escrever assim? Pode, mas não é usualmente correto. A condutividade térmica vai ser o watts por metro vezes Kelvin, tá?
no sistema internacional. O usual, você pode ver que tem cal por SM vezes K, tá? Então, tem essas duas formas de representar, mas o correto é utilizar o Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Muito bem, gente. Então, o conceito, né, do fluxo de calor é esse aí, né? Eu tenho aqui dois corpos, né? Aí, o que eu faço para mensurar eles? Eu coloco o material entre eles, né? Como você colocou aqui um metal qualquer, e esse metal ele vai ter uma condutividade térmica. E a gente vai ver o comportamento do fluxo de calor como? Passando do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E dessa forma, através da sua bitola, que é a área, né? E através do comprimento desse material, né, desse objeto que está interligando os dois pontos, a gente consegue calcular qual foi o fluxo de calor que aconteceu aí. É isso que a gente vai estar fazendo, né, a aplicabilidade aqui envolvendo este cálculo aqui para frente. Então é o seguinte, ó, só pegar a barra aqui, vamos ver aqui. Ele fala aqui, ó, a parede de uma residência perde calor em um fluxo estacionário por causa da diferença entre as temperaturas interna e externa, como mostra o gráfico ao lado, né? Sempre vai haver essa troca, gente, né, da questão interna e externa, o fluxo de calor que ocorre ali, entendeu? E ele quer saber qual que é o fluxo de calor que está acontecendo ali, tá? O fluxo de calor definido como quantidade de calor conduzido por unidade de tempo pela parede é dado por, aqui, ó, por esse valor aqui, ó, a gente vai utilizar esta equação, em que K é a condutividade térmica, sabendo que a parede possui condutividade térmica de 0,5 watts por metro vezes graus Celsius, calcula o fluxo de calor em cal por segundo por parede de 7 por 3, dado que um cal é 4,2 joules. Então ele quer saber o fluxo de calor. Quais as informações que a gente tem? A primeira coisa que a gente faz é coletar os dados. Os dados que eu tenho em mão é o seguinte, né? Ele fala que a condutividade térmica é isso aqui, ó. Isso é o K, gente. É 0,5 watts por metro graus Celsius. Tá? Esse aqui é o K, é a condutividade térmica. Eu sei que a equação é essa aqui, ó, fluxo de calor, né? É igual a K vezes A vezes delta teta, ok? Sobre L. Mas a gente tem outras informações aqui, ó. Observe o gráfico aqui, ó, que mostra para você, né, a parede. Né? Essa parede ela tem uma espessura de 20 centímetros. Né? Esse 20 centímetros, se eu dividir por 10, ele vai dar 0,2 metros. Então, eu posso colocar aqui, ó, né, que o comprimento ele será o nosso comprimento, tá? Esse vai ser o nosso comprimento, vai ser o nosso Lzinho. Ele é 0,2 metros, que é a mesma coisa de eu falar que é 2 vezes 10 a menos 1, tá? É a mesma coisa. Beleza, feito isso, eu quero achar a área. Eu tenho a área? Tenho. A área é 7 por 3. Então, é 7 vezes 3. Então, é 7 vezes 3, que vai dar 21 metros quadrados. Beleza. Tenho temperatura? Tenho. Essa aqui eu chamo de temperatura inicial e aqui eu chamo de temperatura final. Logo, minha variação de temperatura, né, é a temperatura final menos a inicial. Né? Isso vai dar o quê? 24 menos 12. Isso vai dar 12. 12 graus Celsius. Feito isso, desculpa aí, feito isso, eu tenho aqui, né, como calcular o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor vai ser a condutividade, que é 0,5, vezes a área, que é 12, vezes o quê? Variação de temperatura. Ó, a área que é 12, viu? A área é 21, gente. Deixa eu reescrever aqui. Vezes a área que é 21,
vezes a variação de temperatura, que agora realmente é 12. Feito isso, dividido pelo comprimento, né? O comprimento é 2 vezes 10 a menos 1. Logo, meu fluxo vai ser o quê? Se eu pegar 0,5 vezes 12, vai dar 6, né? Correto? 0,5 vezes 12 vezes 21. Nós vamos ter aqui 126. 126 dividido por 2 vezes 10 a menos 1. Vou descer aqui um pouco. Um minuto. Bem, então, 126 dividido por 2, vai dar 63. 63 vezes 10 elevado a quanto? Menos 1 passa para cima mais 1, tá, gente? Então vai ficar 1. Então é 63 vezes 10. Logo, meu fluxo de calor, né, vai dar 630. Né? 630 o quê? Né? Qual que é a resposta do Sistema Internacional do Fluxo de Calor? É o watts. Tá? Não esqueçam disso não. Watts. Mas ele não quer a resposta em watts, ele quer em calorias. Né? E como é que eu vou fazer, né? Aí eu tenho que dividir por 4,2. Então vamos lá. Então vai ser 630 dividido por 4,2. Ok? Isso vai dar, né? Se eu não me engano, 150. Isso mesmo. 150. 150 o quê? Aí eu reescrevo aqui, ó, a mesma coisa, dizer que é 150 cal. Vamos ver a unidade de medida aqui, ó. Cal por segundo. Né? É o que ele fala aqui, ó, ela pode ser representada em cal por segundo vezes m vezes escalar. Cal por segundo. Então tá aí, gente, a resposta, né? Vendo a aplicabilidade do fluxo de calor, o conceito aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.